A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Como eu não estava pregando alguns dias, e esses dias eu pedi ao Senhor, Senhor, preciso de uma palavra. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e nessa última canção, essa pessoa, esse personagem que eu vou citar, ele precisava de um milagre, precisava de que mudava o estado dele, transformando a vida dele. E há muitos dias ele não via a luz do dia. Amém? A palavra está em Marcos capítulo 8, versículo 22. Amém? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe os olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, diz: vejo os homens, pois eu vejo como árvore que anda. Depois tomou e pôs-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já viu longe e distintamente a todos. E mandou-se para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Como eu falei que esse personagem precisava de um milagre. E como era costume, o que Jesus gostava de fazer era evangelizar. Ele tinha prazer de evangelizar o povo, de levar uma palavra de arrependimento, uma palavra do reino, sempre. Esse era o objetivo de Jesus a todo lugar que ele passou. A mesma forma hoje, nós pregamos da mesma forma, de arrependimento e de salvação. Porque esse é o propósito de Jesus em nossas vidas. O que ele nos prometeu é a salvação eterna. Jesus, ele não veio trazer para você prosperidade na terra, mas ele pode te prosperar aqui na terra. Mas esse homem, ele tinha uma deficiência há muitos anos que acompanhava. A situação daquele homem, se ele quisesse ir a algum lugar, ele dependia de alguém. Às vezes tinha momentos que esse homem, talvez, ele não queria estar em algum lugar que ele era levado. Porque a cegueira prejudicava aquele homem. Ele falava, ele andava, ele escutava. Mas a cegueira o atrapalhava muito. Interessante que Jesus, passando naquela aldeia, a palavra diz que eles trouxeram esse homem até Jesus. Tem momentos que Jesus vai até você, mas tem momentos que você tem que ir até Jesus. Essa é a diferença. Então aquele homem chega ali até Jesus. Interessante que eles perguntam: se o Senhor tocar, ele vai ser curado. Porque eles sabiam que Jesus fazia milagre. Ele sabia que a fama de Jesus já estava espalhando para toda a região. Porque Jesus, meu filho, só não conhece no mundo aqueles que não querem conhecê-lo. Mas vem falar de Jesus, todo mundo ouve falar. Que Jesus morreu na cruz. Morreu por mim, morreu por você. Mas isso depende de você concorda ou não concorda. Tem muitas vidas que não tem prazer da palavra do Senhor. Tem muitas vidas que a morte de Jesus não interessa. Mas para mim a morte de Jesus interessa. Porque espiritualmente eu já fui cego. Porque antigamente, naquele tempo, eu via falar de Jesus, mas eu não andava com Jesus. Assim também você também já passou por isso. Esse homem não tinha Jesus na vida. Ele não andava com Jesus. Mas eu falo com você, ele estava numa aldeia que era várias pessoas. Mas eu falo que você está na multidão, mas às vezes a bênção é só para você. Não é para todos, não. O interessante é que algumas pessoas levou aquele homem até Jesus. Porque alguém levou você até Jesus através da oração. Porque nem todos querem que você esteja com Jesus. Nem todos querem que você seja abençoado. Interessante que Jesus leva aquele homem para fora da aldeia. Mas por que para fora da aldeia? Porque o lugar que aquele rapaz estava, aquele homem estava, era um lugar de muito pecado.
E aonde que tem o pecado, não vai ter bênção, irmão. Aonde que existe o pecado, Deus não se aproxima. Vocês veem que Jesus tira ele da aldeia. E Jesus faz um milagre fora daquela aldeia. E tem momento que você tem que sair do meio da multidão. Você tem que sair do ambiente que você está, para Jesus fazer o milagre. Porque Jesus trabalha individualmente. Cada pessoa que está aqui, ele trabalha no seu coração individualmente. E esse homem, ele trabalhou individualmente. Uma cegueira, meus irmãos. Aquele homem, eu acho que tinha um desejo de saber o que era o mundo. O que era o sol, o que era a lua, o que eram as estrelas. Ele só via falar. Mas você via falar, mesmo que a sua mente tenta, você não consegue saber o que está acontecendo à sua volta. Mas você precisa enxergar o mundo. Hoje nós enxergamos um mundo diferente, porque a palavra nos abriu os olhos. Porque a palavra hoje, ela nos dá aquilo que é muito mais prazeroso, que é a palavra do Senhor. Hoje você não precisa olhar para o mundo na forma que você olhava. Porque hoje você tem uma distância desse mundo e está mais perto do céu. Então esse homem precisava de um milagre na vida dele. Esse homem precisava de milagre, mudar de vida naquele momento. E o interessante da palavra é que Jesus fala com ele: vai para a tua casa. Porque aquele lugar que ele estava não era a casa dele. Olha o lugar que ele estava, o ambiente que ele estava. Eu falo com você, quantas pessoas hoje estão num ambiente que não é agradável, mas você está num ambiente melhor, que é a casa do Senhor. Você está aqui porque você é necessitado de Deus todos os dias da sua vida. Irmão, como foi um prazer ontem nós fazer um evangelismo, eu estava comentando com o pastor. Sabe por quê? Nós somos abençoados. Mas a bênção não pode ficar só para nós, não. Nós temos que levar a bênção para aquelas pessoas. Nós chegamos em quadro que as pessoas estavam tristes, sem paz no coração. Mas a paz que eu tenho no meu coração, eu tenho que dividir com o meu irmão. Porque a bênção de Jesus tem que tocar nessas vidas. Você entrar numa casa, irmão, toda oprimida, como o meu pastor entramos ontem. Mas Deus trabalha tanto, porque eu estava falando com o irmão. Às vezes nós vamos visitar um irmão da igreja, mas nós vamos ser tocados por outras vidas em volta. Quantas vidas ali abriu a porta para que nós entrássemos? Quantas vidas que olhou para nós e confiou na nossa palavra através de Jesus? Isso é confiar, irmão. As pessoas olhar para você, ali tem um povo de Deus, um povo que segue Jesus, um povo que está sendo disciplinado por Jesus todos os dias. Então nós estamos aqui porque nós aprendemos. Hoje teve a aula de teologia para abrir mais a nossa mente. Amanhã nós temos estudo bíblico que vai abrir nossa mente mais e mais. Porque eu quero conhecer esse Jesus profundamente mais e mais. Por mais que nós vamos conhecer Jesus, não vamos conhecer Ele ainda por inteiro, ainda não. Nós vamos conhecer Ele mais e mais na eternidade. Porque lá na eternidade tem muito mais ainda para nós ouvir de Jesus. Porque o Pai está lá no trono. Então esse homem, ele precisava de Jesus na vida dele. Como eu precisei, como você precisou um dia. Jesus transformou minha vida. Eu quero que Jesus também transforme a vida da minha família. Mas eu não posso desistir da minha família. Às vezes nós temos que deixar. Jesus deixou a eternidade pela minha vida, pela sua vida. O que eu achei interessante ontem, meu irmão, é nós largar nosso conforto para levar a palavra de Deus àqueles que estavam com fome, que é o alimento precioso. Pessoas choraram, se quebrantaram. Pessoas que estavam afastadas da presença de Deus. Pessoas que conheciam a palavra. Pessoas que olharam para o homem e desistiram de estar na igreja. E eu falei para aquela pessoa: olha para Jesus. Se você olhar para padre, se você olhar para pastor, você vai cair. Porque eu isso aprendi com ele. O dia que ele esteve na minha casa, falou comigo e com a minha esposa: não confia em mim, confia em Jesus. Entendeu? A gente ama muito a vida dos nossos pastores,
Porque Ele nos educa, Ele nos disciplina através da palavra. Ele nunca faz nada por Ele, pelo ego dele, porque Ele aprendeu com Jesus. Assim as irmãs têm a casa, que elas confiam nela. Porque quando a gente tem dúvida, meu irmão, quando eu tenho dúvida eu vou nele. Pastor, tem uma dúvida. E ele vai lá e tira a dúvida, aquilo que Deus colocou no coração dele. Porque a gente fala, a gente tem um pai que é o nosso pastor, um pai espiritual, um pai que está orando pelas nossas vidas, mas nós também temos que orar pela vida dele também. Porque você não vê ele chorar no canto, você não vê o sofrimento dele, irmão. É muito bom quando você pede ao seu pastor, vai na minha casa, pastor. Mas também ele também precisa que nós visitamos ele. Porque às vezes tem dia que ele também precisa de um abraço. Ele precisa de uma palavra. Entendeu? Porque não é porque ele é pastor que ele conhece toda a palavra, mas ele também tem as necessidades. Assim como esse homem tinha necessidade. Ele teve a presença de Jesus na vida dele. Ele confiou em Jesus naquele momento. E Jesus deu a visão para ele, porque agora ele não ia estar naquele lugar errado mais. Agora Jesus já estava conduzindo ele para o caminho da salvação. E quando Jesus abre os olhos, você não deve voltar para o lugar que você estava. Jesus é a porta e o caminho. Ele te deu o caminho, agora é o momento de você caminhar. E uma coisa que nós aprendemos, que a palavra nos ensina, não temos que eu sou contigo, e Jesus esteve conosco ontem. Porque quando a gente vai fazer esse propósito, irmão, eu sempre oro com o Senhor, Senhor, aonde que nós entrar, o Senhor acampa os teus anjos e vai limpando aqueles lugares, porque ali nós vamos levar a tua palavra e teu amor, Senhor. Em todo lugar que nós vamos, irmão, para a honra e glória do Senhor, Deus já tinha limpado o caminho. Deus já estava lá antes de nós chegar. E Deus tocou em nosso coração para aquelas vidas. Assim como esse homem precisava de Jesus. E ontem nós vimos pessoas precisando. Eu até falei isso com o nosso pastor. Nós devemos fazer isso mais e mais. Porque quarta-feira a irmã Cássia foi usada tremendamente aqui. O celeiro já está pronto. Os anjos só estão esperando. O Senhor falou, vai e colhe os frutos. Colhe o trigo para colocar no celeiro. Mas nós também temos que ir atrás dos trigos que estão aí fora. Para eles estar no celeiro como eu quero estar no celeiro. Então nesses dias a palavra do Senhor cada dia mais. Os sinais estão aparecendo. A palavra está sendo semeada. Aqueles que abrir o coração, Jesus vai entrar. Mas também Jesus também, aqueles que não querem abrir a porta também, vai ficar. Eu não quero ficar aqui. E vocês também não querem ficar. Esse homem não queria ficar mais nessa aldeia. Ele queria ter uma nova vida. Porque agora ele estava sendo conduzido por Jesus. Deixa Jesus conduzir sua vida. É o tema dessa noite. Porque quando Jesus conduz sua vida, você não vai olhar o que está à tua volta, mas sempre você vai olhar para o céu e saber que o seu Redentor está lá. O seu Salvador está lá. Olha para os montes, aonde veio o teu socorro. E aquele homem precisava de Jesus na vida dele. Mas também mudou o ambiente dele. Mudou as amizades dele. Porque a amizade no mundo é inimigo de Deus. É inimizade de Deus. Então Jesus foi atrás de uma alma ali. E aquele homem foi resgatado por Jesus. Porque quando você abre o teu coração, Jesus ele entra e faz uma morada. Aquele homem agora já não é mais cego. Agora aquele homem caminha com Jesus. E vocês também hoje estão sendo caminhados com Jesus. Essa é a mensagem dessa noite que o Senhor colocou no meu coração. É momento de nós cantar um louvor, adorar o Senhor. Aleluia.